Vivemos em uma era digital em que opiniões, atitudes e escolhas são expostas de maneira quase instantânea. Basta um comentário mal interpretado, uma opinião impopular ou até mesmo um erro do passado para que uma pessoa se torne alvo do que chamamos hoje de cultura do cancelamento. Essa prática ganhou força nas redes sociais e se tornou uma arma poderosa que pode elevar alguém em um momento e destruí-lo no seguinte. Mas a grande pergunta que precisamos refletir é: será que a cultura do cancelamento é compatível com o Evangelho de Cristo? Antes de responder a essa questão, é importante entender o que realmente significa cancelar alguém. Trata-se de uma atitude coletiva de rejeição, exclusão ou boicote contra uma pessoa, empresa ou até mesmo grupo, com base em algo que fez ou disse. Muitas vezes, o cancelamento vem acompanhado de ataques, humilhações públicas e difamação, deixando marcas profundas, não apenas na reputação, mas também na vida emocional das pessoas envolvidas. É uma espécie de tribunal moderno, onde todos se sentem no direito de julgar e condenar. Quando olhamos para o Evangelho, percebemos que ele nos apresenta uma lógica completamente oposta a essa prática. O Evangelho não é sobre excluir, mas sobre incluir. Não é sobre condenar, mas sobre restaurar. Não é sobre apontar falhas, mas sobre estender graça e perdão. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Ao longo de seu ministério, ele esteve constantemente cercado por pessoas que, aos olhos da sociedade, deveriam ser canceladas. A mulher adúltera, o cobrador de impostos, os leprosos, os samaritanos, os pecadores de todos os tipos. No entanto, em vez de rejeitá-los, ele os recebeu com amor e ofereceu a eles uma nova chance. Um exemplo marcante está no episódio da mulher adúltera, registrado no Evangelho de João. Segundo a lei judaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. A multidão estava pronta para cancelá-la de forma definitiva. Porém, Jesus se coloca diante da situação e desafia: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Essas palavras revelam a essência do Evangelho. Todos nós somos falhos e carecemos da graça de Deus. Não temos o direito de cancelar ninguém, pois também temos nossas próprias falhas. A cultura do cancelamento, ao contrário, se baseia em uma ideia de justiça própria. É como se disséssemos: você errou, portanto não merece perdão, não merece voz, não merece espaço. É uma cultura que coloca o erro acima da possibilidade de arrependimento e transformação. Isso fere diretamente a mensagem central da cruz, que é a mensagem de reconciliação e perdão. Se Deus, sendo santo e perfeito, escolhe nos perdoar em Cristo, quem somos nós para negar o perdão ao próximo? Mas não podemos ignorar que a cultura do cancelamento também nasceu de uma insatisfação legítima com injustiças, abusos e comportamentos nocivos. Muitas pessoas se levantam para expor aquilo que está errado. Isso pode ser positivo quando gera consciência e mudança. A questão é que o Evangelho nos convida a fazer isso sem destruir pessoas, mas sim buscando a restauração delas. A Bíblia nos ensina a corrigir com amor, a falar a verdade em amor e a trabalhar pela edificação mútua. Portanto, ao olharmos para a cultura do cancelamento sob a luz do Evangelho, já começamos a perceber que ela não encontra compatibilidade com os princípios de Cristo. O Evangelho não cancela. O Evangelho transforma. O Evangelho não exclui, ele traz para perto. O Evangelho não nos convida a apontar o dedo, mas a estender a mão. Essa é a reflexão inicial. E na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais em como os cristãos devem lidar com situações em que erros reais precisam ser confrontados, mas de maneira que glorifique a Deus e não alimente a cultura de destruição. Na primeira parte, vimos que a essência do Evangelho é a reconciliação e o perdão, em contraste direto com a lógica da cultura do cancelamento, que muitas vezes exclui e condena. Mas surge então uma dúvida importante. Como os cristãos devem lidar com situações em que o erro é real, quando alguém comete injustiça, engana, trai a confiança ou age de forma contrária aos valores bíblicos? Devemos ignorar o erro em nome do perdão? Ou existe uma forma de confrontar sem cair na armadilha do cancelamento?
A Bíblia nos dá orientações claras sobre esse equilíbrio. Jesus, em Mateus 18, 15 e 17, ensina um caminho de restauração. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não os escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Perceba que o processo começa de forma privada, pessoal e com o objetivo de ganhar de volta o irmão, não de expô-lo publicamente. Essa é uma grande diferença em relação à cultura do cancelamento, que imediatamente leva o erro a público e transforma a pessoa em alvo de ataques coletivos. O Evangelho nos chama a buscar primeiro a restauração individual, depois a coletiva e só em último caso, se houver resistência total, considerar a separação. Até nesse último passo, a intenção não é humilhar, mas proteger a comunidade e deixar espaço para o arrependimento. Outro ponto fundamental é que o Evangelho nunca romantiza o pecado, mas também nunca reduz uma pessoa ao erro cometido. A cultura do cancelamento tende a definir alguém por seu deslize, como se aquilo fosse sua identidade eterna. No entanto, o Evangelho declara que em Cristo há uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso significa que, para Deus, nenhum erro é definitivo quando há arrependimento genuíno. Na prática, como os cristãos devem agir? Primeiramente, precisamos aprender a discernir entre correção e cancelamento. Corrigir é um ato de amor, cancelar é um ato de exclusão. Quando corrigimos alguém, desejamos que essa pessoa seja restaurada e volte para os caminhos do Senhor. Quando cancelamos, queremos silenciá-la, afastá-la, apagá-la. A diferença está na motivação do coração, amor ou orgulho. Em segundo lugar, é essencial lembrar que todos nós estamos sujeitos a cair. Jesus advertiu em Mateus 7,3: porque vês o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Essa passagem nos lembra que, antes de condenar, devemos olhar para dentro de nós mesmos. O cancelamento alimenta uma falsa superioridade, mas o Evangelho nos chama à humildade. Além disso, como igreja, precisamos refletir sobre o poder que nossas palavras têm. Tiago 3 fala sobre a língua como um fogo que pode incendiar toda uma floresta. As redes sociais são como megafones para nossas opiniões. Se não tivermos cuidado, podemos, com um comentário ou compartilhamento, participar da destruição de uma vida. A pergunta que precisamos fazer antes de reagir a qualquer polêmica é: minhas palavras vão refletir o amor de Cristo ou vão contribuir para o cancelamento? O Evangelho nos mostra que a disciplina cristã não é feita para punir, mas para restaurar. Quando Paulo escreve às igrejas sobre irmãos que haviam caído em pecado, ele os exorta a tratar essas pessoas com espírito de mansidão, sempre visando a restauração. Em Gálatas 6:1 ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, deveis restaurá-lo com espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. Assim, podemos afirmar que a resposta cristã ao erro deve sempre buscar a edificação e não a destruição. A cultura do cancelamento fecha portas, o Evangelho abre caminhos. O cancelamento condena sem perdão, o Evangelho corrige com amor e aponta para a cruz. Na próxima parte, vamos refletir sobre como o comportamento dos cristãos, diante da cultura do cancelamento, pode ser um testemunho poderoso para o mundo. Em um cenário em que todos estão prontos para julgar e excluir, a igreja é chamada a ser um lugar de acolhimento, graça e restauração. Se na parte anterior refletimos sobre a diferença entre correção e cancelamento, agora é importante entender como o comportamento dos cristãos diante desse fenômeno pode se tornar um testemunho poderoso para o mundo, em uma sociedade cada vez mais polarizada, em que erros são expostos em massa e a cultura do cancelamento
Dita o ritmo das redes sociais, a igreja tem a oportunidade de mostrar um caminho diferente, fundamentado na graça e na verdade do Evangelho. Primeiro, precisamos lembrar que a essência da mensagem cristã é o amor. Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A cultura do cancelamento, em muitos casos, se alimenta de ódio, raiva e vingança. É como se as pessoas encontrassem prazer em expor e destruir a reputação de alguém. Em contraste, o Evangelho nos convida a agir movidos pelo amor, até mesmo em situações de conflito. Um grande testemunho da igreja seria se, em vez de se unir às massas para julgar e condenar, ela fosse reconhecida como um lugar de acolhimento. Imagine o impacto de cristãos que, diante de alguém cancelado pela sociedade, estendem a mão, oferecem uma palavra de esperança e lembram que Deus é especialista em transformar histórias. Isso não significa passar a mão sobre o erro ou ignorá-lo, mas sim mostrar que existe um caminho de arrependimento e restauração. Um exemplo bíblico que nos ajuda a entender isso é a vida de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, um ato gravíssimo que, aos olhos da cultura do cancelamento, poderia ser considerado uma traição definitiva. Porém, o Senhor não cancelou Pedro. Pelo contrário, após a ressurreição, Jesus o restaurou, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ali, Jesus não apenas perdoou, mas confiou novamente a Pedro a missão de apacentar suas ovelhas. Esse episódio nos ensina que o Evangelho não define as pessoas por seus erros, mas pelo propósito que Deus tem para elas. Outro ponto que os cristãos devem refletir é sobre a coerência. Muitas vezes, a cultura do cancelamento nasce da hipocrisia, quando pessoas que também possuem falhas exigem perfeição absoluta dos outros. Mas a palavra de Deus nos chama a viver de maneira autêntica, reconhecendo que todos somos pecadores e dependentes da graça. Em vez de exigir que os outros nunca errem, devemos ser um povo que reconhece as próprias limitações e estende misericórdia. As redes sociais amplificam tudo o que fazemos e falamos. Se o mundo vê os cristãos reagindo de forma agressiva, participando de cancelamentos ou agindo como juízes implacáveis, o testemunho do Evangelho é distorcido. Porém, se o mundo vê cristãos que respondem com mansidão, que corrigem com amor e que oferecem caminhos de perdão, isso se torna uma mensagem poderosa. Em um cenário de gritos, a voz da graça se destaca. Portanto, diante da cultura do cancelamento, os cristãos são chamados a viver de forma contra a corrente, mostrando ao mundo que existe um caminho mais alto. Esse caminho é o da cruz, onde justiça e misericórdia se encontram, onde o pecado é confrontado, mas o pecador é amado e convidado a ser transformado. Na próxima parte, vamos aprofundar como a igreja pode, na prática, responder à cultura do cancelamento em seu dia a dia, sendo uma voz profética que denuncia o pecado, mas sem deixar de proclamar o perdão e a esperança encontrados apenas em Jesus Cristo. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre um dos temas mais polêmicos e atuais do nosso tempo, a cultura do cancelamento. Desde o início, vimos que essa prática, tão comum nas redes sociais e cada vez mais presente no comportamento da sociedade, carrega em si uma lógica que muitas vezes entra em choque com os valores do Evangelho. A cultura do cancelamento não perdoa, não oferece segunda chance, reduz as pessoas aos seus erros e promove exclusão. Já o Evangelho de Jesus Cristo oferece graça, restauração e uma nova identidade em Deus. Olhando para a vida e os ensinamentos de Jesus, percebemos que ele nunca ignorou o pecado, mas também nunca reduziu alguém à sua falha. O exemplo da mulher adúltera é claro. Diante de uma multidão pronta para apedrejá-la, Jesus confrontou os acusadores, lembrando que todos são pecadores. Depois, ele se voltou para a mulher e disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa postura resume o coração do Evangelho: verdade e graça, justiça e misericórdia caminhando juntas. A cultura do cancelamento oferece julgamento sem perdão. O Evangelho oferece correção com amor. A cultura do cancelamento apaga a pessoa por seus erros. O Evangelho restaura a pessoa e a coloca em um novo caminho.
Por isso, precisamos entender que ser cristão em um mundo marcado pelo cancelamento é escolher viver na contramão. É escolher ser canal de reconciliação em vez de exclusão. É escolher oferecer graça em vez de condenação. É escolher ser voz de esperança em meio a um cenário de acusações. Mas também precisamos ser realistas. Como cristãos, não estamos isentos de cometer erros, de cair em falhas ou até mesmo de sermos alvo de cancelamentos. A própria Bíblia nos lembra de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é exatamente por isso que devemos ter cuidado ao apontar o dedo para os outros. Quando entendemos a profundidade da graça que recebemos em Cristo, nossa resposta natural deve ser estender essa mesma graça. Isso não significa que a igreja deve se calar diante do pecado. Pelo contrário, como vimos, a correção é parte da vida cristã. Mas a correção bíblica não tem como objetivo destruir, e sim restaurar. É como um médico que aponta a doença, não para humilhar o paciente, mas para conduzi-lo à cura. A igreja deve ser esse espaço de cura espiritual, onde a verdade é proclamada, mas sempre acompanhada do amor que leva ao arrependimento e à transformação. A grande questão que precisamos levar para nossas vidas é como queremos ser lembrados diante do mundo, como pessoas que julgam e cancelam, ou como discípulos de Cristo que refletem seu amor. O cancelamento pode até oferecer uma satisfação momentânea para quem acusa, mas o Evangelho oferece vida eterna, tanto para quem erra, quanto para quem perdoa. No fim das contas, a cultura do cancelamento não é compatível com o Evangelho. O que é compatível com o Evangelho é a cultura do perdão, da graça e da reconciliação. O cristão é chamado a viver de forma diferente, a brilhar como luz em meio às trevas, mostrando que existe um caminho melhor do que o ódio e a exclusão. Esse caminho é Jesus, que deu a vida não pelos perfeitos, mas pelos imperfeitos. Ele mesmo declarou que não veio para os sãos, mas para os doentes. E se ele nos alcançou com graça, quem somos nós para negar essa graça a alguém? Portanto, que possamos ser uma geração de cristãos que rejeita a lógica do cancelamento e abraça a missão de amar, restaurar e perdoar. Que nossas palavras nas redes sociais e fora delas sejam reflexo do amor de Cristo. Que, em vez de cancelar, possamos convidar as pessoas a conhecer o único, que realmente transforma Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos dar vida em abundância. Essa é a mensagem que precisamos proclamar. Não a mensagem do cancelamento, mas a mensagem da cruz. Não a mensagem do fim, mas a mensagem do recomeço. Porque em Cristo sempre há esperança, sempre há perdão, sempre há um novo começo.